Êxodo 3, 2. Deus de maravilha. Amém. Amém. Apareceu o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Aleluia. Deus fiel. Eu quero aqui expressar os meus sinceros agradecimentos aos dirigentes desse departamento, a todos eles e todos o corpo de obreiro aqui que possam acabar esquecendo ao pastor, minha pastora. Também agradecer a presença da nossa visitante fixa aqui, né? Um dia ela vai ser membro, a mesma raiz, minha mãe ali, segurando a bebezinha, minha irmã. E eu não posso esquecer também dos pilares da minha vida, que é a minha esposa, a mulher mais bonita que existe nesse mundo. Amém. Também o irmão Natan, né? Na Cláudia, fez um esforço para estar aqui. Vai levar um puxão de orelha dos professores depois, mas está tudo certo. A palavra de Deus é muito bom, irmãos. Toda vez que eu vou ministrar a palavra do Senhor aqui, eu fico tremendamente feliz. Primeiro, porque é um mandamento do Senhor. Ai de mim se não pregar o evangelho. Segundo, porque todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, ou que alguém vai ministrar a palavra mais específica a mim, o ambiente já está pronto. A presença, a nuvem, a presença do Senhor é acessível, é tátil. Só não sei quem é morto, mas quem está vivo, todos nós podemos sentir, nos alegrar na presença do Senhor. Vamos à introdução do texto. O tema que eu nomeei essa palavra, a presença que arde e dá vitória. Ela arde, consome o que é ruim, deixa o que é bom e dá vitória para aqueles que confiam no Senhor. Quero falar a respeito de um povo que bastante vezes olhou para a direita, olhou para a esquerda, se distanciou dos caminhos do Senhor, olhando para as coisas que para trás ficaram. O povo de Israel. O povo de Israel, saindo daquele exílio, daquela escravidão, 400 anos aproximadamente, com os corações partidos. Ser escravo não é fácil. Quando nós entramos aqui e percebemos o quão escravo nós éramos do pecado, a outrora das drogas, da bebida, da prostituição, e nós achávamos que éramos livres por podermos fazer isso, e os crentes mortos por não poder. Mas entramos aqui e descobrimos que na verdade nós é que estamos vivos e libertos. Porque nós podemos fazer, mas renunciamos a tudo. Pela presença de Deus que segue firme em nossa vida, nós não abrimos mão disso por nada. E uma promessa que iria se cumprir através de um obreiro do Senhor, ou melhor, obreiros do Senhor, que iria guiar aquele povo até a terra prometida, se tornou muito mais dolorosa do que deveria. Cerca de 11 dias se tornaram 40 anos. Se tornaram 40 anos porque eles olharam para trás
receber os mandamentos do Senhor não deram ouvido atentamente para aquilo que Deus tinha falado, para falar através de Moisés e Arão. Não. Olhou para o Egito, as dificuldades que eles tinham lá eram grandes, mas eles olharam para a comida, para o teto, para os pequenos benefícios que aquela terra poderia dar para eles, ou dava. E se esqueceram do que era mais importante. A terra prometida? Não. A presença de Deus ia ser com eles durante todo aquele caminho e muito mais forte ao chegar lá. Aleluia. Mas eles olharam para uma terra vazia, uma terra distante, um lugar que não pertencia a eles, e nem eles àquele lugar. Por que nós olhamos para coisas que não nos pertencem? Se a presença de Deus nos guia a fazer aquilo que é reto e justo, não desvie o seu olhar, nem para a direita, nem para a esquerda, porque a chama do altar não pode se apagar, o primeiro amor não pode ser perdido, a presença do Senhor nunca deve sair de perto de você. Porque se isso acontecer, irmãos, os 11 dias, o caminho de 2 semanas que estava logo na sua frente, será um atalho que você vai tomar, que talvez nunca mais você se retorne dele. A terra prometida que te espera, o lugar que te espera de bênçãos, pode nunca mais aparecer na sua frente, porque a obra do Senhor não pode parar. Se nós não falarmos, as pregas clamarão. Se o obreiro não quiser pregar, Deus levanta o outro. Ele não vai te descartar. A sua coroa da vida está aí. Se mantenha firme que você não perde. Mas não vai pensando que Deus vai perder tempo com quem não quer fazer a obra do Senhor. Nós precisamos nos agarrar ao caminho dele todos os dias. Aleluia. Para libertar aquele povo. Todos sabem muito bem que Deus mandou pragas. Foi duro com aquele povo, assim como eles foram com o povo de Deus. Mas eu quero ressaltar apenas uma. Deus mata o primogênito de Faraó e liberta seu povo. Semelhantemente, Deus entrega o seu unigênito, e aqui estamos, salvos pelo seu sangue, libertos da lama do pecado, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aleluia. Foi muito pouca glória, foi muito pouco louvor. Foi Jesus, vou repetir, foi Jesus, nosso Senhor e Salvador. Oh, glória a Deus. Foi aquele sangue que nos libertou da prisão espiritual, do cativeiro que nós tínhamos. E hoje estamos aqui, com as vestes limpas, preparados para receber a coroa da vida. Aleluia. Graças a esse Deus maravilhoso. Coluna de nuvem, coluna de fogo, simbolizava a presença de Deus com aquele povo de Israel, com uma dupla manifestação do poder do Senhor. Mas para Israel isso não era suficiente, era pouco. Para Israel, ou para aquele povo, isso era pouco. A presença de Deus manifesta visivelmente, aquecendo eles de noite, dando sombra de dia, era pouco. Murmuravam contra os profetas de Deus que ele colocou ali, se levantavam contra eles. Sabe o que é murmurar contra um homem e uma mulher de Deus? É você falar para Deus, apontando para ele assim, ó, se eu estivesse no seu lugar eu faria melhor. Murmurar é isso. Aquele povo olhou para eles e falaram
espiritual, agora Ele está invisivelmente protegendo ele de todo mal e não valorizando. Por isso a caminhada daqueles que não valorizam as grandes bênçãos do Senhor acaba sendo tão difícil sofrer. Porque Ele mesmo coloca pedra de tropeço sobre a sua própria vida. Porque olhar para Deus e falar, eu faria melhor do que o Senhor, é uma coisa terrível para o Senhor. Porque Ele bem sabe que nós somos pecadores, que nós somos fracos e o entendimento é limitado. Por isso nós devemos confiar na voz do Espírito Santo, naqueles que nos guiam cegamente, confiar na nuvem que está sobre nós, nos entregar a ela. Você já se entregou para a nuvem que está em cima de você? Você já deixou ela te guiar de dia e de noite? Quando ela manda você parar, você para? Quando ela manda você andar, você anda? Ou às vezes o Espírito Santo fala assim, não vai não, e você fala, ih rapaz, aquele cara lá é bonito, aquela menininha é bonita demais, eu vou. Aquele carro é muito bom, aquela casa é boa, aquela cidade é cheia de serviço, eu vou. E o Espírito Santo falando, não vai, não aceita, não faz isso, não fornica, não se prostitui, não se vende, não troca seu ministério. Aleluia. E você, com uma posse, se torna um juiz de si mesmo e fala, eu vou. Onde nós vamos chegar se nós tomarmos posse dessa liderança sobre a nossa própria vida? Um caminho de 11 dias ou um caminho de 40 anos? Onde nós vamos chegar? Vamos desfrutar das bênçãos do Senhor? Não. Desmerecemos ela. Menosprezamos a voz do Senhor. Nós não precisamos dessas coisas, não quando estamos aqui. Nós não precisamos de atalho para nos libertar, para vencer as lutas. Nós só precisamos nos firmar aos pés do Senhor. E de joelho venceremos. De joelho, Ele nos dará vitória. Aleluia. Ele agirá por nós e nós veremos as bênçãos do Senhor ser entregues pelas mãos dEle no nosso caminho. Eu sei que muitas vezes a caminhada não é fácil. Às vezes as lutas machucam. Às vezes a gente vem para a igreja com o coração rasgado, pior que aquele povo que saiu do Egito, com as lágrimas prontas para cair, sem forças até para caminhar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você, porque tu escolheste adorar ao Senhor, caminhar firme, vir com o coração rasgado, com os olhos lacrimejando, com a dor que aquilo te causou, com a perda que aquilo te fez, doeu, te rasgou. Eu tenho para te falar que o seu coração está prontinho para receber Deus dentro de você. Ele vai te dar vitória, porque tu se
receber. Nós queremos todas essas maravilhas que Deus ainda pode fazer. Mas há um preço para isso. O seu coração e o meu coração está aberto para receber a unção, para receber a autoridade, para receber o poder? Ou será que tem uma sujeirinha aí dentro e ele precisa tirar? Há um preço a ser pago. Se aproximar do Senhor não é de qualquer jeito. Nós não podemos nos aproximar do que é santo de qualquer forma. Há um preço para se aproximar, mas o maior preço foi pago na cruz. O que fazemos aqui é meramente um sacrifício raso diante do que o Senhor fez. Volte a buscar, se santificar, se separe, porque o mundo não é o seu lugar. Você é escolhido para morar no céu, amado de Deus. Você tem a marca. O que você está fazendo? Buscando as coisas do mundo. Você não é daqui. Aleluia. Você tem a mão do Espírito Santo por baixo de você, esperando o som da trombeta para que Ele te leve. Oh, maravilha. Como você está esperando a mão do Senhor te arrebatar? Se está com a mão um pé na mão dele e outro no mundo, Ele vai arrebatar metade. Você vai chegar a metade lá. Nós não podemos ser mornos. Como nós vamos chegar no céu mornos? O mundo nos aceita mornos. Na igreja do mundo, na igreja bebendo, na igreja da fornicação, na igreja traindo. Mas o Senhor, que é santo, pede santificação Aleluia. para que esteja com Ele nos céus. O sacrifício que Cristo fez na cruz foi grande. Mas se nós olharmos para a cruz bem diante de nós e falarmos: venha até mim, venha até mim que eu quero o Senhor, vem Jesus. Ele vai vir te ajudar até certo ponto, para que você não se perca dele mesmo, porque Ele te ama, porque Ele quer te salvar, porque Ele quer te ver com a coroa da vida e as vestes brancas glorificado no céu. Mas não dê o primeiro passo, não peça perdão, não se ajoelhe, não se santifique, não busque ao Senhor de todo o coração e perceba que você não terá o céu. Porque assim como depende do sacrifício na cruz que já foi feito, depende de uma decisão nossa, nos submetermos àquele que fez. Não queira aquilo que Deus não colocou no seu caminho. Às vezes você quer uma coisa que vai parecer um benefício, uma melhora, mas colocar os olhos e desejar aquilo que Deus não quer para nós, nos leva a um caminho de morte. Nós desviamos o caminho, olhamos para aquilo que não é nosso, tiramos o olho talvez da coroa da vida, tiramos o olho da nossa esposa e olhamos outra, tiramos o olho e cobiçamos aquilo que não é nosso de qualquer e amplas formas. Isso trará a nossa derrota. Precisamos do Senhor para tomar todas as decisões da nossa vida.
pegamos ela diretamente da mão do Senhor, porque Ele nos entregará, porque nos submetemos a Ele, mas a um preço esse pago. Muitos podem se iludir, achar: eu venci na vida com as minhas próprias mãos, eu plantei, eu colhi, eu comprei a terra, frutifiquei naquela terra, venci. Com as minhas próprias mãos, eu busquei aquele trabalho, aquela porta se abriu porque eu estudei. Foi por causa de mim, a minha capacidade é superior a dos outros que não conseguiram. Mas não, se esqueceu da presença, se esqueceu da presença que colocou ele lá, começou a se vestir de forma vulgar, tão colado, que marca tudo misericórdia. Começou a se vestir de forma tão vulgar, o varãozinho, que reparte as águas dele mesmo. Misericórdia. Se esqueceu do dízimo, se esqueceu das ofertas para ajudar na casa do Senhor no mantimento. Se esqueceu de santificar ao pé do Senhor. Se esqueceu do princípio que ele mesmo entendia que foi Deus que colocou nele. Se esqueceu do caráter que ele tinha. Se ensoberbeceu. Nós temos que vigiar o tempo inteiro, porque nós estamos sendo tentados por Satanás, soprando aos nossos ouvidos todas essas coisas e muitas outras, nas nossas maiores fraquezas, para que nós nos desviemos, para que a promessa de Deus não se cumpra. A terra prometida era uma promessa tão valiosa que em Números 13, 23, quando chegaram no vale de Escol, e dali trouxeram um ramo de videira. Esse ramo era tão grande que 2 homens trouxeram, um homem de cá, outro de lá, um pau no meio e trazendo a rama. O que aquele povo viu era o melhor de Deus para eles, mas trocaram isso por coisas momentâneas. Queriam carne, queriam tudo no tempo deles, ainda que Deus desse, mas no tempo do Senhor e não deles. O que Deus tem para nós é sempre maior do que merecemos, imaginamos, mas às vezes nós trocamos por coisas pequenas, momentâneas. Nós não podemos ter esse olhar. Muitas pessoas querem olhar, pastor, para as ruas de ouro. Eita, agora eu vou morar no céu. O pastor fala dessa Nova Jerusalém, ruas de ouro, maravilhosa aquela cidade. Eu vou morar lá. Me batizei, aceitei Jesus. Aparecem os espinhos, ele pisa nos espinhos e começa a querer voltar para trás, onde não tinha. Olhar para trás, onde era mais fácil. Muitas pessoas querem andar nas ruas de ouro, mas não querem andar nas ruas espinhosas. Muitas pessoas querem o que está escrito em Mateus 25:34. Então diga ao rei, aos que estiverem à sua
E esta noite você que veio aqui para cultuar, para enaltecer o nome maravilhoso do Senhor Jesus. Oh, aleluia! Você veio buscar a tua bênção, o teu milagre. Deus tem uma bênção especial para a tua vida esta noite. O cantor vai estar louvando, enquanto a serva do Senhor vai estar adorando o Senhor. Jesus vai estar fazendo maravilha. Você que acredita que o nosso Deus tem o poder de te dar a vitória, de conceder a bênção, venha até aqui. Os obreiros vão estar descendo aqui, pondo as mãos e orando por você nesta noite, em nome de Jesus. Enfermidade nos ossos, no sangue, você tem enfermidade no estômago, problema de coluna, dor de cabeça crônica, insônia, venha aqui. Deus tem uma bênção para a tua vida esta noite.